Então agora, para finalizar o grupo dos incisivos, incisivo lateral inferior, na página 84 tem o passo a passo da escultura regressiva e a parte teórica desse dente está na página 82. Então o incisivo lateral inferior, ele tem bastante semelhança com o central inferior. Então, analisando aqui pelo desenho, então ele tem bastante semelhança, ele também é um dente estreito e alongado, só que diferente dos superiores, né? O superior, o central é maior, o lateral é menor. No inferior é inverso. O central é menor, o lateral é maior. O central, como eu já apresentei para vocês, os dois ângulos, o ângulo mesial e o ângulo distal, são retos. No lateral a regra volta. Qual que é a regra? Mesial reta, distal arredondada. Em detalhes anatômicos em relação à posição de bossa, símbolo, cristas marginais, fossa, é bastante semelhante com os outros incisivos. Então, bossa vestibular no terço cervical, símbolo no terço cervical na face lingual, a fossa e as cristas marginais. As medidas são um pouco diferentes em relação ao central inferior, porque ele é maior. Então, na página 84, a descrição do passo a passo do exercício. Então, em altura, a gente vai trabalhar com esse dente, na distância cérvico-incisal, com 9,6. Então, 9, primeiro aqui o 0 no 9, depois aqui o 6, joga um pouquinho para frente, até o 6 emparelhar com o próximo risquinho. Aí aqui eu vou riscar. Então, aqui eu vou marcar a altura. A altura eu vou marcar nas 4 faces. Então, aqui na face vestibular, eu vou marcar a largura, que seria a distância mesiodistal, 5,9. Então, 5,9, marca 5 aqui, com 0 em cima do 5 milímetros. Aí eu venho no 9. O 9 tá aqui, ó. E o 9 eu vou jogar até emparelhar com o próximo risquinho. Aí aqui na vestibular eu vou marcar. E vou marcar na lingual também. Então, face lingual. Face vestibular. Aí aqui, a marcação do primeiro passo. E o recorte do segundo passo. Recortar de forma paralela a altura e largura. Então, o que me interessa é esse centro aqui. Então, eu vou tirar essas sobras aqui da lateral. Então, sempre deixando uma sobrinha, né? Então, eu vou tirar até próxima da linha. Mas não recorto em cima dela.
Aqui eu tô sendo um pouquinho mais abusada nos cortes para não ficar demorado nesses primeiros passos, mas o ideal é tirar pedaços pequenos, lasquinhas da cera, para não correr o risco de quebrar. Então, esse segundo passo diz assim: recorte paralelo. Isso quer dizer que a vestibular e a lingual tem que estar da mesma largura e altura. Então, antes do exercício, é sempre extremamente importante dar uma lida na parte teórica sobre o dente, para a gente sempre estar esculpindo e conseguindo verificar os detalhes anatômicos, as principais características de cada dente. Então, tá aqui, lingual, vestibular. Aí vou para o terceiro passo. Então, o terceiro passo é na proximal. Então, aqui está a vestibular, eu vou virar o bloquinho. A medida da proximal também é 6. Então, vou marcar aqui 6, centralizado. Aí, aqui é o que eu tenho de espaço para fazer, então, esse desenho da proximal. Então, o desenho da proximal desse dente é igual a todos os outros incisivos. Então, ele tem a inclinação da face vestibular e a bossa. Aqui na lingual, ele desce reto e faz o arredondamento do cíngulo. Então, esse é o perfil proximal desse dente. Então, aqui a face vestibular, bossa e cíngulo, mesma altura, bossa e cíngulo. Eu venho aqui no meio da medida e faço a inclinação da vestibular. Entro um pouquinho aqui para fazer a bossa aparecer. Aqui a lingual desce reta e arredonda aqui no cíngulo. Então, o desenho da proximal. E agora o corte do quarto passo. O corte também é paralelo, então tem que tirar a mesma quantidade dos dois lados. E tem que ficar no formato do desenho. Não faz sentido desenhar e não recortar exatamente no formato do desenho. Esse exercício, esse passo a passo, a gente vai conquistando a formação do dente, a posição dos detalhes anatômicos em cada passo. Então, aqui, quando a gente desenha de forma correta e recorta de forma correta, a gente tem então a posição da bossa e do cíngulo.
Então aqui eu venho com o bisturi bem próximo do desenho, mas eu finalizo mesmo com o lecron. Tá aqui. Então, quarto passo concluído. Então, quinto passo. O quinto passo, marcar na vestibular a largura da cervical, 3,8. Então, vou marcar 3,8. 3,8. Vou marcar abaixo da bossa, aqui no vestibular, centralizado. E vou marcar na lingual também. Bem na cervical, bem embaixo. Sexto passo. Vou marcar a convergência da incisal para a cervical. Tanto na vestibular como na palatina, para facilitar o corte paralelo. Aí, vamos para o sétimo passo, que é recortar a cervical de forma paralela, deixando o formato trapezoidal da coroa, sem mexer aqui na incisal, sem alterar essa medida. A gente afina a cervical. Para afinar a cervical, a gente tira nas proximais. Então, tá aí o formato de trapézio. O oitavo passo, arredondar os bordos da face vestibular e lingual. Então, aqui a gente tem que dar uma arredondada nessas quinas que se formam entre as faces. Os bordos, eles são arredondados, então são suaves as transições entre a face vestibular e proximais, entre a lingual e as proximais. Então, aqui é o arredondamento. E vou fazer a mesma coisa aqui por lingual. Então, aqui é o arredondamento dos bordos. Aí, o nono passo. Desenhar na face lingual o símbolo e as cristas marginais. Símbolo é na cervical. Divisão de 3/3. O símbolo, então, ele tem que ficar na cervical do dente. Marca as cristas marginais. Essa marcação, esse desenho aqui do nono passo, é para a gente conseguir fazer o desgaste da face da fossa. E esse desgaste sem interferir aqui no símbolo e nas cristas. Então, esse desenho, ele dá uma base para onde tem que ser feito o desgaste. Que seria no 10º passo. Desgastar a fossa evidenciando o símbolo e as cristas. Então, a fossa aqui nos inferiores, ela é rasa, então não precisa desgastar muito. Os detalhes anatômicos dos inferiores, dos incisivos inferiores,
São detalhes anatômicos mais discretos, não são tão marcados. Então tá aí. Cristas e símbolo aparentes. E ainda aqui no 10º passo, a gente tem que definir se o dente é direito ou esquerdo. O central inferior, como eu fiz anteriormente, ele não tem diferença nos dois ângulos, mesial e distal são retos. Ele foge à regra, né? O central inferior foge à regra. Esse é o lateral inferior, a regra permanece para esse dente. O dente que está na apostila é um dente do lado direito. Então, aqui eu vou colocar mesial e aqui a distal. Então, aqui na distal eu faço o arredondamento do ângulo. Aqui arredondamento do ângulo distal e a mesial permanece reta. Então, distal arredondada, mesial reta. Aí, para finalizar o 11º passo, recortar um pedacinho da raiz. Pra gente verificar todas as medidas. Tomar cuidado para não arrancar a coroa aqui. Para finalizar, a verificação das medidas. Então, primeira altura, 9,6. Então, aqui eu vou emparelhar a incisal com essa parte do paquímetro e marcar com a parte de baixo. Então, seria aqui. Por lingual também. E a linha do colo, que tem um arredondamento voltado para a raiz aqui na vestibular. Lingual também. E aqui nas proximais o arredondamento para a coroa. Então, já tenho definido a altura do dente. Agora, vamos verificar as larguras, as distâncias médias distais. Na incisal 5,9. Tá um pouco para mais. Então, vou tirar um pouquinho para... Aí deu a largura da incisal. Cervical 3,8.
precisa reduzir. E a última medida, 6 na distância vestíbulo lingual. Então aqui a gente tira um pouquinho na bossa, um pouquinho no símbolo. Tirar o excesso da raiz. Não pode ter degrau entre a coroa e a raiz. A linha do colo ela é suave. Então a linha do colo desapareceu, marco de novo. E finaliza com acabamento com a meia. Ela tira risco, mas ela desgasta. Então, cuidado no acabamento. Então, ele é um dente bastante alongado. Analisando todos os incisivos juntos, então superiores e inferiores. Vou colocar lado a lado na sequência primeiro. Então foi feito assim: incisivo central superior, lateral superior, incisivo central inferior, incisivo lateral inferior. Posição na boca, eles estariam assim. Então, aqui os 4 incisivos. Depois, então, a gente inicia os caninos, canino superior e inferior na sequência. Então, aí, finalizados os incisivos.